Ela acordou sozinha e assustada, sem saber por que a mãe não voltou para casa. Ele ajudou a menina e o que parecia apenas um imprevisto revela inúmeros segredos dolorosos. E ao reencontrar o que perdeu, o passado cobra um preço alto demais para ser ignorado. Se esta história te interessou, не забудьте подписаться на наш канал и скажите нам, из какого города вы смотрите. Продолжая. Às 6h45 da manhã, o celular vibrou no balcão de mármore como um aviso que cortava o silêncio. Ricardo Almeida estava na esteira da academia particular de sua cobertura em São Paulo, suor escorrendo pela testa, fone no ouvido, quando viu o nome da filha iluminar a tela. Beatriz. 8 anos. Ela nunca ligava naquele horário. O coração dele disparou antes mesmo de atender. Passou a mão na toalha, tirou o fone e deslizou o dedo pela tela. A voz que saiu do outro lado não era a vozinha alegre que costumava pedir para ele buscar na escola ou contar sobre a prova de matemática. Era uma voz tremendo, engasgada, carregada de um medo grande demais para caber num corpo tão pequeno. Papai, a mamãe não voltou para casa. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Desligou a esteira num movimento brusco, quase perdendo o equilíbrio. Beatriz estava chorando do outro lado da linha, tentando falar entre soluços, explicando que a mãe tinha saído na noite anterior, dizendo que voltaria logo, que era só uma saída rápida. Mas o relógio tinha passado da meia-noite, tinha passado da 1 da manhã, e ela não tinha voltado. A menina estava na casa da dona Lourdes, a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora aposentada que a acolheu quando Beatriz bateu na porta já de madrugada, chorando e tremendo. Ricardo tentou manter a voz firme, mas por dentro estava desmoronando. Disse para a filha que já estava indo, que tudo ia ficar bem, que a mamãe devia ter tido algum imprevisto. Mas enquanto falava, uma sensação ruim crescia no peito. Fernanda, sua ex-esposa, nunca faria isso. Nunca deixaria Beatriz sozinha a noite inteira. Algo estava muito errado. Ele desligou, jogou o celular no bolso da bermuda e foi direto para o quarto. Trocou de roupa em menos de 3 minutos, pegou as chaves da BMW e saiu da cobertura com o coração martelando no peito. As ruas de São Paulo ainda estavam vazias naquela manhã de domingo, e enquanto dirigia em direção ao bairro do Ipiranga, onde Fernanda morava com a filha, Ricardo se viu mergulhado em lembranças que ele tinha tentado enterrar há 3 anos. O divórcio não tinha sido uma explosão. Tinha sido uma erosão lenta, silenciosa, dolorosa. Eles tinham sido felizes uma vez, muito tempo atrás, quando Ricardo ainda era um empresário em ascensão, trabalhando duro para construir a rede de academias de luxo que hoje o tornava milionário. Fernanda estava ao lado dele, grávida de Beatriz, sonhando com uma família feliz, com finais de semana no parque, jantares em casa, histórias antes de dormir. Mas o sucesso tinha cobrado o preço. Ricardo começou a trabalhar 12, 14 horas por dia. Reuniões, viagens, inaugurações, eventos. Ele achava que estava fazendo tudo por elas, que dar conforto e segurança era o mesmo que dar amor. Fernanda segurou a casa sozinha. Cuidou de Beatriz sozinha, esperou sozinha, e quando não aguentou mais esperar, pediu o divórcio. Ricardo não tinha lutado, não tinha implorado, tinha assinado os papéis, acertado a pensão e seguido em frente, convencido de que era o melhor para todos. Mas agora, dirigindo pelas ruas desertas de São Paulo, ele percebia que tinha mentido para si mesmo o tempo todo. Ele nunca tinha seguido em frente, ele só tinha fingido que tinha. Chegou ao prédio de Fernanda 20 minutos depois. Era um prédio antigo, de 4 andares, sem porteiro, com a pintura descascando nas paredes. Ricardo subiu as escadas correndo, bateu na porta do apartamento vizinho, e Dona Lourdes abriu quase na hora, como se estivesse esperando. Ela era uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, avental florido, olhar cansado, mas acolhedor. Beatriz estava sentada no sofá da sala, abraçada a um urso de pelúcia gasto que Ricardo tinha dado a ela anos atrás, numa das muitas tentativas de compensar a ausência com presentes. Quando a menina viu o pai, correu e se jogou nos braços dele, soluçando alto.
agarrando a camisa dele como se fosse desaparecer também. Papai, onde ela... Tá, onde a mamãe tá? Ricardo abraçou a filha com força, sentindo o peito apertar. Não sabia o que responder, não sabia o que fazer, só sabia que precisava encontrar Fernanda. E rápido. Dona Lourdes fez um café e contou o que sabia. Na noite anterior, por volta das 9 horas, um homem tinha aparecido na porta do apartamento de Fernanda. Ele estava bem vestido, terno escuro, mas tinha um jeito sombrio, uma presença pesada. Dona Lourdes tinha ouvido a conversa pelo corredor. O homem falou alguma coisa sobre tempo esgotado, sobre resolver de uma vez. Fernanda ficou pálida. Começou a andar de um lado para o outro, mexendo no celular, nervosa. Meia hora depois, ela se arrumou às pressas, vestido escuro, salto alto, perfume forte, e saiu com o homem. Deixou Beatriz sozinha. Ricardo sentiu a raiva subindo pela garganta. Como Fernanda tinha feito aquilo? Como tinha deixado a filha sozinha no meio da noite? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que Fernanda jamais faria isso sem um motivo muito grave. Ela amava Beatriz acima de tudo. Se tinha saído daquele jeito, era porque estava com medo. Medo de quê? De quem? Ele agradeceu a Dona Lourdes, pegou Beatriz no colo e foi para o apartamento de Fernanda. Tinha uma chave reserva guardada desde o divórcio que ele nunca tinha usado. Abriu a porta e entrou, sentindo um aperto no peito ao ver o estado do lugar. O apartamento era pequeno, um quarto e sala, cozinha americana, banheiro minúsculo. Mas não era o tamanho que chocava. Era o abandono. Uma lâmpada queimada no corredor. Uma mancha de umidade no teto da sala, sinal de vazamento. Fios elétricos expostos atrás da geladeira. Móveis velhos, desgastados, segurando a dignidade no limite. Ricardo olhou ao redor e sentiu uma vergonha profunda. Como ele não tinha visto isso antes, como tinha deixado a mãe da sua filha viver daquele jeito. Beatriz pediu para tomar banho. Ricardo a ajudou, preparou uma roupa limpa, fez um café da manhã improvisado com o que tinha na geladeira. Ele não sabia cozinhar, nunca tinha precisado, mas se virou como pôde. Fez panquecas que saíram tortas, queimadas nas bordas, mas Beatriz comeu mesmo assim, em silêncio, mexendo no garfo, olhando para o prato, com uma tristeza que partia o coração. De repente, ela levantou os olhos e fez a pergunta que Ricardo não esperava. Pai, por que vocês se separaram? Ele engoliu em seco. Como explicar para uma criança de 8 anos que adultos erram, que se machucam, que escolhem o caminho errado? Sentou ao lado dela, segurou a mãozinha pequena e falou com cuidado. Beatriz, às vezes as pessoas se amam, mas não conseguem viver juntas. Seu pai e sua mãe se amavam muito, mas a gente se perdeu no meio do caminho. Eu trabalhava demais, sua mãe ficava sozinha, e a gente parou de se entender. Não foi culpa de ninguém. Foi só tristeza. A menina ficou quieta por um momento, processando. Então fez a pergunta, que doeu ainda mais. Você ainda ama a mamãe? Ricardo sentiu o ar faltar. Olhou para a filha, para aqueles olhos grandes e assustados, e percebeu que não adiantava mentir. Não para ela, não para si mesmo. Amo Beatriz. Eu amo sua mãe. E nunca deixei de amar. Beatriz começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro diferente, um choro de alívio misturado com culpa. Então foi minha culpa, pai. A mamãe está sofrendo por minha causa. Eu peço muita coisa na escola, material caro, uniforme novo, e ela fica preocupada. Eu ouço ela chorando no quarto, de noite. Ela acha que eu não ouço, mas eu ouço. Ricardo sentiu o peito explodir, abraçou a filha com força, sussurrando que nada era culpa dela, que ela era a coisa mais importante do mundo, que os problemas dos adultos não eram responsabilidade de criança. Mas por dentro ele estava desmoronando. Beatriz tinha aprendido a se culpar pelos erros dos pais, tinha aprendido a engolir o choro para não dar trabalho, tinha aprendido a ser adulta cedo demais. Depois que Beatriz se acalmou, Ricardo a deixou com Dona Lourdes de novo e saiu para procurar Fernanda. Precisava de pistas, precisava entender o que estava acontecendo. Voltou ao apartamento
e começou a vasculhar tudo. Abriu gavetas, armários, olhou embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. E foi na mesinha de cabeceira do quarto que ele encontrou um envelope cheio de contas atrasadas, boletos vencidos há meses, notificações de corte de luz, de água, cobranças de cartão de crédito com juros absurdos e um caderno pequeno, de capa azul, cheio de anotações nervosas. Empréstimo, prazo final, 3.000, 5.000, 10.000. Quanto mais ele lia, mais o coração afundava. Fernanda estava endividada, muito endividada, e tinha procurado alguém que não deveria. Ricardo voltou para a sala, sentou no sofá e passou a mão pelo rosto tentando pensar. O homem de terno que tinha aparecido na noite anterior. As anotações sobre prazo final. Fernanda saindo nervosa, vestida como se estivesse indo para uma reunião importante, mas com medo nos olhos. Tudo começava a fazer sentido de um jeito horrível. Ela tinha pedido dinheiro emprestado, não conseguiu pagar, e agora estava pagando de outro jeito. Ricardo sentiu a raiva voltar, mas dessa vez não era a raiva dela. Era a raiva de si mesmo. Ele tinha tudo. Dinheiro sobrando. Podia ter ajudado. Podia ter perguntado. Podia ter estado presente. Mas o orgulho tinha sido maior. O orgulho dos dois. Fernanda tinha orgulho demais para pedir ajuda. E ele tinha orgulho demais para oferecer. Pegou o celular e ligou para Fernanda. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Ligou 10 vezes. Nada. Saiu do apartamento e foi até o local de trabalho de Fernanda, uma loja de roupas femininas no shopping Anália Franco. A gerente, uma mulher de meia-idade chamada Sônia, confirmou o que ele já imaginava. Fernanda não tinha aparecido para trabalhar, e não era o tipo dela faltar sem avisar. Ela estava estranha nas últimas semanas, Sônia disse, cruzando os braços e olhando para Ricardo com preocupação. Mais magra, mais nervosa, pediu adiantamento 2 vezes, e na sexta-feira, depois de uma ligação, ela saiu correndo para o banheiro e ficou lá chorando por meia hora. Eu perguntei se estava tudo bem, mas ela disse que sim, mas eu sabia que não estava. Ricardo agradeceu e saiu do shopping com o peito apertado. Fernanda estava sofrendo sozinha. E ele não tinha visto, não tinha percebido, porque estava ocupado demais construindo impérios e esquecendo que a única coisa que importava estava desmoronando bem na frente dele. Passou o resto da manhã indo a lugares que eles costumavam frequentar quando ainda eram casados. A padaria onde tomavam café da manhã aos domingos, o parque onde levavam Beatriz para brincar, o cinema onde assistiram ao primeiro filme juntos. Mas tudo o que encontrou foram ecos de um passado que não voltava mais. Até que no meio da tarde entrou num bar discreto na Vila Mariana, um lugar pequeno e simples, onde Fernanda às vezes ia tomar um suco depois do trabalho. O dono, um senhor gordinho e simpático chamado Seu Paulo, reconheceu Ricardo na hora. Você é o ex-marido da Fernanda, né? Já vi ela mostrar foto sua para Beatriz aqui. Ricardo sentiu um nó na garganta. Fernanda ainda mostrava fotos dele para a filha. Ainda falava dele. Ainda lembrava. Seu Paulo, ela passou aqui ontem à noite? O dono do bar assentiu, mas o rosto dele ficou sério. Passou, sim. Lá pelas 9h30. Ela entrou nervosa, sentou lá no fundo, pediu só água. Ficou mexendo no celular o tempo todo, olhando para a porta, parecendo que estava esperando alguém. Aí chegou um cara de terno bem vestido, mas com uma cara que eu não gostei não. Eles conversaram. Ela começou a chorar. Ele levantou a voz. No final ela saiu com ele. Mas não pareceu que foi por vontade própria, não. Pareceu que ela foi porque não tinha escolha. Ricardo sentiu o sangue gelar. Obrigado, seu Paulo. Mais alguma coisa que você lembra? Algum detalhe? O dono do bar hesitou, depois foi até o balcão e voltou com um papel amassado. Eu anotei a placa do carro. Achei estranho a situação toda, sabe? Pensei que podia ser útil. Ricardo pegou o papel e leu a sequência de letras e números. Sentiu uma gratidão imensa por aquele homem simples que tinha prestado atenção quando ninguém mais prestava. Você pode ter salvado a vida dela, seu Paulo. O dono do bar deu um sorriso triste.
Tomara que sim, meu filho. Tomara que sim. Ricardo saiu do bar com uma pista concreta na mão. Ligou para um amigo influente, alguém que conhecia gente que conhecia gente, alguém que sabia como o mundo funcionava quando a lei demorava demais. Passou a placa do carro e esperou. Meia hora depois, o telefone tocou. Ricardo, esse carro pertence a uma empresa de cobrança, mas não é daquelas oficiais, sabe? É uma empresa de fachada. Eles oferecem empréstimos fáceis para gente desesperada, cobram juros absurdos e quando a pessoa não paga, eles cobram de outro jeito. Ricardo sentiu o estômago revirar. Que jeito? O jeito que você está imaginando. Desligou o telefone e ficou parado no meio da calçada, sentindo o peso do mundo cair sobre os ombros. Fernanda estava nas mãos daquela gente e ele precisava tirá-la de lá. Rápido. Conseguiu o endereço da tal empresa. Um escritório pequeno numa região comercial da Zona Leste, num prédio velho e mal cuidado. Ricardo subiu as escadas, bateu na porta e entrou sem esperar. Resposta. Havia um homem sentado atrás de uma mesa digitando no computador. Ele levantou os olhos, viu Ricardo e sorriu. Um sorriso frio, calculado, de quem estava acostumado a lidar com desespero. Posso ajudar? Ricardo deu um passo à frente, controlando a raiva. Estou procurando Fernanda Costa. Ela deve dinheiro para vocês, vim pagar. O homem inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Ah, a Fernanda. Claro, mas o prazo já passou. Agora ela está prestando serviços para a gente até quitar a dívida. É um acordo justo. Ricardo cerrou os punhos. Quanto ela deve? O homem abriu uma pasta, fingiu consultar números e então soltou um valor absurdo, inflado por juros abusivos e taxas inventadas. Ricardo não piscou. Eu pago. Agora. Mas quero ela de volta imediatamente. O homem se recostou na cadeira, cruzou os dedos e olhou para Ricardo com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Não é tão simples assim. A gente tem regras, procedimentos. Seu dinheiro é bem-vindo, mas a Fernanda vai precisar terminar o turno de hoje. Amanhã ela está livre. Ricardo deu um soco na mesa, fazendo o homem pular na cadeira. Eu não vim aqui negociar. Eu vim buscar a mãe da minha filha. E vou sair daqui com ela, de um jeito ou de outro. O homem perdeu o sorriso. Olhou para Ricardo por um longo momento, avaliando, medindo. Então suspirou, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Tá bom. Você pode ir buscar ela, mas vai sozinho. E não faz perguntas, entendido? Ricardo assentiu. O homem rabiscou um endereço num papel e entregou a ele. É um galpão na zona industrial. Ela tá lá. Ricardo pegou o papel e saiu sem olhar para trás. Subiu no carro, colocou o endereço no GPS e partiu com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A zona industrial ficava nos arredores de São Paulo, numa região esquecida onde galpões abandonados dividiam espaço com fábricas que funcionavam em turnos noturnos. Ricardo dirigiu por mais de 40 minutos, seguindo as instruções do GPS, até chegar a um conjunto de prédios baixos e sem vida. O endereço que o homem tinha dado levava a um galpão no final de uma rua estreita, cercado por muros altos e uma placa apagada que não dizia nada. Ricardo estacionou o carro a alguns metros de distância e ficou ali parado por um momento, tentando controlar a respiração. O que ele ia encontrar lá dentro? Em que estado Fernanda estaria? A imaginação começou a criar cenários cada vez piores e ele precisou fechar os olhos e se forçar a pensar com clareza. Não adiantava se desesperar. Precisava ser forte. Por ela, por Beatriz, por todos eles. Saiu do carro e caminhou até a porta do galpão. Havia um segurança na entrada, um homem enorme de braços cruzados e expressão entediada. Ricardo mostrou o papel com o endereço e o segurança apenas assentiu, abrindo a porta sem dizer uma palavra. Lá dentro, a realidade era pior do que Ricardo tinha imaginado. O galpão tinha sido transformado numa espécie de casa noturna improvisada, com luzes coloridas, música alta e um bar no fundo. Havia mesas espalhadas pelo salão, onde homens de terno e gravata bebiam e riam alto, servidos por mulheres com roupas justas e sorrisos forçados. O ar estava carregado de fumaça de cigarro,
perfume barato e uma atmosfera de desespero mal disfarçado. Ricardo sentiu o estômago revirar. Aquilo não era um lugar de trabalho. Era um lugar onde vulnerabilidades eram exploradas, onde dignidades eram compradas e vendidas, onde gente desesperada se afundava cada vez mais para tentar sobreviver. E Fernanda estava ali. Ele a viu do outro lado do salão. Ela estava servindo bebidas numa mesa cheia de homens que riam alto e faziam comentários que Ricardo não conseguia ouvir, mas podia imaginar. Fernanda usava um vestido preto curto que ela nunca usaria por vontade própria. Salto alto, maquiagem pesada que não escondia os olhos inchados de tanto chorar. Ela segurava a bandeja com as mãos tremendo, forçando um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Ricardo deu um passo à frente, mas parou. Se entrasse ali fazendo escândalo, podia piorar tudo. Precisava ser inteligente. Esperou ela terminar de servir a mesa e se virar para voltar ao bar. Foi então que ela o viu. Os olhos dele se encontraram do outro lado do salão, e por um segundo o mundo parou. Fernanda ficou paralisada, a bandeja quase escorregando das mãos. O rosto dela passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, alívio e então vergonha. Uma vergonha profunda, esmagadora, que a fez desviar o olhar e tentar se esconder atrás do balcão. Mas Ricardo já estava caminhando em direção a ela. Atravessou o salão ignorando os olhares curiosos, ignorando a música alta, ignorando tudo que não fosse chegar até ela. Quando finalmente ficou cara a cara com Fernanda, ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem, e a voz dela saiu num sussurro desesperado. Vai embora, Ricardo. Pelo amor de Deus, vai embora. Ele balançou a cabeça. Não sem você. Fernanda olhou ao redor. Viu um dos seguranças se aproximando e puxou Ricardo para um canto mais afastado, longe dos olhares e dos ouvidos curiosos. Quando finalmente conseguiu falar, a voz dela saiu num misto de raiva e desespero. Você não tinha que vir aqui, eu não preciso da sua ajuda. Eu resolvo meus problemas, sozinha. Ricardo sentiu a raiva subir, mas não era a raiva dela. Era a raiva da situação, da injustiça, do mundo que tinha empurrado Fernanda até ali. Ele segurou os ombros dela com firmeza, forçando ela a olhar nos olhos dele. Fernanda, a Beatriz passou a noite inteira acordada esperando você. Ela bateu na porta da Dona Lourdes de madrugada, chorando, com medo de que você nunca mais voltasse. Você acha mesmo que consegue resolver isso sozinha? O rosto de Fernanda desmoronou. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar, o corpo todo tremendo. Ricardo a puxou para um abraço, segurando ela com força enquanto ela desabava. Anos de dor e solidão finalmente encontrando uma saída. Eu não queria que você visse isso, Fernanda sussurrou entre soluços. Eu não queria que ninguém visse. Eu só queria consertar a casa, Ricardo. Só isso. O teto estava vazando, a fiação estava velha, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a Bia. Fui no banco, eles negaram o empréstimo. Aí apareceu esse homem, dizendo que podia me ajudar, que os juros eram baixos, que era fácil. E eu acreditei. Eu fui idiota e acreditei. Ricardo afastou ela só o suficiente para olhar no rosto dela, limpando as lágrimas com os polegares. Você não foi idiota. Você estava desesperada. E eu devia ter estado lá para te ajudar. Mas eu não estava. E isso é culpa minha, não sua. Fernanda balançou a cabeça, tentando falar, mas Ricardo não deixou. Escuta, Fernanda, você não vai ficar aqui nem mais um minuto. Eu já paguei a sua dívida. Você está livre. E a gente vai sair daqui agora, juntos. Mas eles disseram que eu tinha que ficar até amanhã, Fernanda começou. Mas Ricardo a interrompeu de novo. Eu não ligo para o que eles disseram. Você vai comigo. Agora. Um dos seguranças se aproximou, mas Ricardo o encarou com uma firmeza que fez o homem hesitar. Ele sabia que Ricardo tinha dinheiro, sabia que tinha influência, sabia que não era uma boa ideia arrumar confusão com alguém assim. O segurança deu de ombros e voltou para o posto dele. Ricardo pegou Fernanda pela mão e a guiou para a saída. Ela seguia em silêncio, ainda tremendo, ainda processando o que estava acontecendo. Quando finalmente saíram do galpão,
e o ar fresco da noite bateu no rosto deles. Fernanda respirou fundo, como se tivesse ficado presa debaixo d'água e finalmente conseguisse ar de novo. Ricardo abriu a porta do carro para ela, esperou ela entrar e só então foi para o lado do motorista. Ligou o carro, colocou uma música baixa no rádio, uma música antiga que costumava tocar quando eles ainda eram felizes, e começou a dirigir de volta para São Paulo. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Fernanda olhava pela janela, vendo as luzes da cidade se aproximando aos poucos, e Ricardo dirigia concentrado, mas com a mente em 1000 lugares ao mesmo tempo. Havia tanta coisa que ele queria dizer, tanta coisa que precisava dizer, mas não sabia por onde começar. Foi Fernanda quem quebrou o silêncio. Por que você fez isso? Ricardo olhou de relance para ela, depois voltou os olhos para a estrada. Por que você acha? Fernanda balançou a cabeça. Eu não sei. Faz 3 anos que a gente mal se fala. Você tem a sua vida, eu tenho a minha. Você não devia ter se envolvido nisso. Ricardo apertou o volante com mais força. Fernanda, você é a mãe da minha filha. Você acha mesmo que eu ia deixar você se virar sozinha numa situação dessas? Fernanda ficou quieta por um momento, então soltou uma risada amarga. Deixou, Ricardo. Você me deixou me virar sozinha faz muito tempo. A frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele sabia que ela estava certa. Tinha deixado mesmo. Não intencionalmente, não porque não se importava, mas porque tinha sido covarde. Porque tinha deixado o orgulho falar mais alto. Porque tinha achado que dinheiro da pensão era suficiente, que presença podia ser substituída por conforto financeiro. Eu sei, Ricardo disse, a voz baixa. Eu sei que eu falhei com você. E não tem desculpa para isso. Mas eu tô aqui, agora, e não vou embora de novo. Fernanda virou a cabeça para olhar para ele, surpresa. O que você quer dizer com isso? Ricardo parou o carro num acostamento, desligou o motor e se virou para encarar Fernanda de frente. Ele precisava dizer aquilo. Precisava colocar para fora tudo o que tinha guardado por 3 anos. Eu nunca deixei de te amar, Fernanda. Nunca. Eu fingi que tinha superado. Fingi que estava bem sozinho. Mas era mentira. Eu penso em você todos os dias. Acordo de madrugada e me pego pensando se você tá bem, se tá feliz, se precisa de alguma coisa. E hoje, quando a Bia me ligou dizendo que você tinha sumido, eu senti que o mundo tinha acabado. Porque eu percebi que eu podia perder você de verdade. E que se isso acontecesse, seria minha culpa. Porque eu não lutei por você. Porque eu deixei o trabalho ser mais importante que a gente. Porque eu fui um idiota. Fernanda estava chorando de novo, mas dessa vez era um choro diferente. Um choro de alívio, de libertação, de emoções que tinham ficado presas por tempo demais. Eu também nunca deixei de te amar, Ricardo, ela disse, a voz trêmula. Eu tentei. Tentei muito, mas não consegui. Toda vez que eu olhava para Bia e via seus olhos, eu via você. E doía. Doía demais. Por que você não me procurou? Ricardo perguntou. Por que não me contou que estava precisando de ajuda? Fernanda limpou as lágrimas com as costas da mão. Orgulho, eu acho. Eu não queria que você pensasse que eu tinha voltado só por causa do dinheiro. E eu tinha medo de ouvir um eu avisei, sabe? De ouvir que você tinha razão, que eu não ia conseguir sozinha. Ricardo pegou a mão dela e segurou. Com força. Eu jamais diria isso, Fernanda, jamais. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você criou a nossa filha praticamente sozinha. Você trabalhou, estudou, fez tudo ao mesmo tempo. Você é incrível, e eu fui um idiota por não ter dito isso antes. Eles ficaram ali, parados no acostamento, de mãos dadas, chorando juntos pela primeira vez em 3 anos. E quando finalmente se beijaram, foi como se o tempo tivesse voltado atrás, como se todos os erros, todas as dores, todas as mágoas tivessem sido apagadas naquele único momento. Voltaram para a estrada em silêncio, mas era um silêncio confortável agora, cheio de promessas não ditas, mas compreendidas. Quando chegaram ao prédio de Fernanda, já passava da meia-noite. Subiram as escadas devagar, de mãos dadas, e quando entraram no apartamento, encontraram Beatriz dormindo no sofá da dona Lourdes, o ursinho de pelúcia apertado contra o peito.
Dona Lourdes se levantou ao vê-los, aliviada. Graças a Deus vocês voltaram. A menina estava tão preocupada que nem quis dormir na cama. Disse que ia esperar a mãe voltar. Fernanda pegou a filha no colo com cuidado, tentando não acordá-la, e a levou para o quarto. Ricardo seguiu atrás. Agradeceu Dona Lourdes e fechou a porta do apartamento. Ajudou Fernanda a colocar Beatriz na cama, cobriu ela com o cobertor e ficou ali parado por um momento, só olhando para a filha dormir. Ela parece tão pequena, Ricardo sussurrou. Tão frágil. Fernanda se aproximou e segurou o braço dele. Ela é forte, Ricardo. Mais forte do que a gente imagina. Ricardo olhou para Fernanda e viu nela a mesma fragilidade, a mesma força. E percebeu que tinha desperdiçado 3 anos da vida dele, longe das 2 pessoas que mais amava no mundo. Não ia desperdiçar mais nenhum. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria ido buscar Fernanda ou teria feito outra coisa? Nos conte nos comentários. Ficaram ali por mais um tempo, só observando Beatriz dormir, até que Fernanda começou a cambalear de cansaço. Ricardo a segurou pelo braço e a levou para a sala. Ela se sentou no sofá, ainda com o vestido apertado e a maquiagem borrada, parecendo exausta demais para se mexer. Vai tomar um banho, Ricardo disse gentilmente. Eu fico aqui com a Bia. Não vou a lugar nenhum. Fernanda assentiu e foi para o banheiro. Ricardo ouviu a água correndo, ouviu ela chorando, baixinho embaixo do chuveiro, e sentiu o peito apertar. Ela tinha segurado tudo sozinha por tanto tempo que agora que finalmente tinha alguém para dividir a dor, ela estava desmoronando. Quando Fernanda saiu do banho, vestindo uma camiseta velha e uma calça de moletom, o rosto limpo e os cabelos molhados, ela parecia outra pessoa, mais jovem, mais leve, mais ela mesma. Sentou no sofá ao lado de Ricardo e encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Ricardo passou o braço pelos ombros dela e a puxou para mais perto. Você não precisa agradecer. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Eles ficaram ali, abraçados no sofá em silêncio, até que Fernanda adormeceu. Ricardo não se mexeu, com medo de acordá-la. Ficou ali a noite toda, segurando ela nos braços, sentindo o peso dela contra o peito e pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Tinha sido um dia que mudou tudo. Um dia que o forçou a encarar seus erros, suas falhas, suas mentiras. Um dia que o fez perceber que dinheiro não comprava amor, que sucesso não preenchia solidão, que presença era o único presente que realmente importava. Quando o sol começou a nascer, iluminando a sala através das cortinas velhas e rasgadas, Ricardo olhou ao redor do apartamento e fez uma promessa silenciosa. Ia consertar tudo aquilo. Ia consertar a casa. Ia consertar a vida de Fernanda. Ia consertar a família deles. Porque ele tinha aprendido da pior forma possível que algumas coisas não podiam esperar. Que algumas pessoas não podiam ser deixadas para trás. Que algumas chances não voltavam. E ele não ia desperdiçar a chance que o destino tinha dado a ele. Beatriz acordou cedo, como sempre, e veio correndo para a sala ainda de pijama. Quando viu o pai ali no sofá com a mãe dormindo nos braços dele, ela parou e ficou olhando, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Então, devagar, um sorriso enorme se abriu no rosto dela. Pai, você ficou, ela disse, a voz cheia de alegria. Ricardo fez sinal para ela falar mais baixo, para não acordar Fernanda. Fiquei sim, e vou continuar ficando. Beatriz pulou no sofá e se espremeu entre os dois, abraçando os pais com toda a força que um corpo pequeno conseguia ter. E ali, naquele apartamento modesto, naquele sofá velho, com a luz do sol entrando pelas frestas das cortinas, Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que finalmente estava em casa. Os dias que se seguiram foram estranhos, mas de uma forma boa. Ricardo cancelou todas as reuniões da semana, delegou responsabilidades para os gerentes das academias e decidiu que pela primeira vez em anos ia colocar a família em primeiro lugar. Dormiu no sofá do apartamento de Fernanda,
acordava cedo para fazer café da manhã com Beatriz antes da escola, levava ela no portão e buscava no final da tarde. À noite, depois que a menina ia dormir, ele e Fernanda conversavam por horas, falando sobre tudo que não tinham falado nos últimos 3 anos. Foi uma reconstrução lenta, delicada, cheia de cuidado. Não era um conto de fadas onde tudo se resolvia com um beijo. Era real, com todas as dificuldades que o real carregava. Havia momentos de silêncio constrangedor, momentos em que as mágoas do passado voltavam à tona, momentos em que os dois precisavam respirar fundo e lembrar por que estavam tentando de novo. Mas também havia momentos bons, risadas espontâneas enquanto tentavam cozinhar juntos e queimavam o arroz. Olhares que se cruzavam e diziam mais do que 1000 palavras. Beatriz correndo pela sala e pulando nos dois, pedindo para eles brincarem com ela como faziam quando ela era pequena. E eram nesses momentos que Ricardo percebia que estava fazendo a coisa certa, que estava, finalmente, onde devia estar. Na segunda-feira seguinte, Ricardo contratou um engenheiro para fazer uma vistoria completa no apartamento. O laudo veio e era pior do que ele imaginava. O vazamento no teto tinha comprometido parte da estrutura, a fiação elétrica estava ultrapassada e perigosa. Havia infiltração nas paredes do banheiro e os canos da cozinha estavam corroídos. O engenheiro recomendou uma reforma urgente. Ricardo não hesitou. Contratou uma equipe de confiança, autorizou todos os reparos necessários e disse para Fernanda que ela e Beatriz podiam ficar na cobertura dele enquanto a reforma era feita. Fernanda resistiu no começo, disse que não queria dar trabalho, que podiam ficar com Dona Lourdes, mas Ricardo foi firme. Não era dar trabalho. Era reconstruir. E reconstrução exigia que eles estivessem juntos. A mudança temporária para a cobertura foi um choque cultural para Beatriz. Ela ficou encantada com o tamanho do apartamento, com a vista da cidade, com a piscina na cobertura e a academia particular. Mas o que mais a deixou feliz não foram os luxos, foi o fato de acordar todos os dias e ver o pai e a mãe tomando café juntos. Foi ter os dois presentes na hora do jantar. Foi poder assistir um filme no sofá gigante da sala, com a mãe de um lado e o pai do outro. Fernanda, por outro lado, se sentia deslocada. Ela não pertencia àquele mundo de mármore e vidro, de empregadas e mordomias. Tentava ajudar na cozinha, mas a cozinheira já tinha tudo organizado. Tentava arrumar o quarto, mas a faxineira já tinha feito. Ela se sentia inútil, como uma invasora na própria tentativa de recomeço. Ricardo percebeu isso numa noite, quando encontrou Fernanda na varanda, olhando para a cidade iluminada com uma expressão triste. Sentou ao lado dela e ficou em silêncio por um momento, só sentindo a presença dela. "Você não está feliz aqui", ele disse. Não era uma pergunta. Fernanda suspirou. "Não é isso. Eu só não me sinto em casa. Tudo aqui é tão perfeito, tão organizado, tão diferente de mim." Ricardo pegou a mão dela. "Fernanda, essa casa não é um lar. É um lugar bonito, mas vazio. Sabe onde eu me senti em casa de verdade nos últimos 3 anos? Naquele sofá velho do seu apartamento, com você e com a Bia. Ali sim era um lar." Fernanda olhou para ele, os olhos brilhando. "Então por que você não vendeu esse lugar e foi morar com a gente?" "Porque eu sou um idiota orgulhoso", Ricardo respondeu com um sorriso triste. "Mas eu estou aprendendo, e se você me der uma chance, eu vou te provar que consigo ser menos idiota." Fernanda riu. Foi a primeira risada genuína dela desde que tinham voltado a se falar. E, com aquela risada, algo mudou. A tensão diminuiu, a naturalidade voltou, e pela primeira vez desde que tinham se separado, os dois conseguiram relaxar na presença um do outro. As semanas passaram e a reforma do apartamento foi concluída. O resultado surpreendeu até Ricardo. A equipe tinha feito um trabalho impecável. O teto estava novo, a fiação havia sido completamente trocada, os canos substituídos, as paredes pintadas, o piso renovado. O apartamento estava irreconhecível. Continuava sendo pequeno, continuava sendo modesto, mas agora era seguro, aconchegante, um verdadeiro lar.
Quando Fernanda viu o resultado, não conseguiu segurar as lágrimas. Era mais do que uma reforma. Era uma prova de que Ricardo estava levando a sério, de que ele estava investindo não só dinheiro, mas cuidado, atenção, presença. Beatriz ficou eufórica. Correu de um cômodo para o outro, admirando tudo, pulando na cama nova, testando as luzes do quarto que agora funcionavam perfeitamente. E quando finalmente se cansou de explorar, se jogou no sofá novo e disse, com aquela sinceridade brutal das crianças, a frase que fez o coração de Ricardo e Fernanda explodirem ao mesmo tempo. Agora só falta o papai morar aqui com a gente e a gente vai ser uma família de novo. Ricardo e Fernanda se entreolharam. Nenhum dos dois respondeu na hora, mas os dois sabiam que aquela frase tinha plantado uma semente, uma possibilidade, um futuro que antes parecia impossível, mas que agora, de alguma forma, começava a parecer real. Naquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Ricardo e Fernanda ficaram conversando na sala. A conversa começou casual, sobre o dia, sobre a escola da menina, sobre os planos para o fim de semana. Mas aos poucos foi ficando mais profunda, mais honesta, mais vulnerável. Você se arrepende de ter casado comigo? Fernanda perguntou de repente. Ricardo ficou surpreso com a pergunta. Nunca. Nem por um segundo. Então por que você deixou a gente se separar? Ricardo respirou fundo. Porque eu tinha medo. Medo de não ser suficiente. Medo de falhar. Medo de que você percebesse que tinha escolhido a pessoa errada. Então eu mergulhei no trabalho, porque no trabalho eu sabia como ter sucesso. Eu sabia como ganhar. Mas com você e com a Bia, eu nunca soube se estava fazendo certo. E ao invés de perguntar, ao invés de tentar, eu fugi. Fernanda ficou em silêncio por um longo tempo processando. Então falou, a voz baixa, mas firme. Eu também tive medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que você olhasse para mim um dia e percebesse que eu era só uma mulher comum, sem glamour, sem sofisticação. Medo de que você se cansasse de mim. Ricardo se aproximou dela e segurou o rosto dela entre as mãos. Fernanda, você nunca foi comum. Você é a pessoa mais extraordinária que eu conheço. E eu fui cego por não ter enxergado isso antes. Eles se beijaram de novo, mas dessa vez foi diferente. Não foi um beijo apaixonado, desesperado. Foi um beijo de recomeço, de perdão, de promessa. Os meses seguintes foram de adaptação. Ricardo não voltou a morar oficialmente no apartamento de Fernanda, mas passava a maior parte do tempo ali. Dormia no sofá algumas noites, voltava para a cobertura em outras, mas sempre estava presente. Sempre estava disponível. Sempre estava ali. Fernanda voltou a estudar. Ela tinha abandonado a faculdade de pedagogia quando Beatriz nasceu, mas agora Ricardo a incentivou a retomar. Pagou a matrícula, ajudou com os horários, ficava com Beatriz quando Fernanda precisava ir para as aulas noturnas. E aos poucos Fernanda foi redescobrindo sonhos que tinha enterrado há muito tempo. Beatriz floresceu. Suas notas melhoraram na escola. Ela voltou a sorrir com facilidade, fez novas amizades. A professora comentou com Fernanda que a menina estava mais confiante, mais participativa, e Fernanda sabia o porquê. Pela primeira vez na vida, Beatriz se sentia segura. Segura de que tinha um pai e uma mãe que a amavam. Segura de que não ia acordar um dia e descobrir que alguém tinha sumido. Dona Lourdes observava tudo de longe, com aquele sorriso discreto de quem já viveu muito e sabia reconhecer quando o amor estava encontrando seu caminho de volta. Ela sempre deixava um pratinho de bolo pronto para Beatriz, sempre estava disponível para trocar uma palavra com Fernanda, sempre cumprimentava Ricardo com um aceno caloroso. Ela tinha se tornado parte daquela família remendada, uma espécie de avó adotiva que todos amavam e respeitavam. Foi numa tarde de domingo, 6 meses depois daquele telefonema que mudou tudo, que Ricardo tomou a decisão final. Ele estava na cobertura, olhando ao redor daquele espaço enorme e vazio, e percebeu que não pertencia mais ali. Aquele lugar representava tudo o que ele tinha sido, ambicioso, solitário, focado em coisas erradas. Mas ele não era mais aquela pessoa.
Tinha mudado. E estava na hora de deixar o passado para trás de verdade. Ligou para uma imobiliária e colocou a cobertura à venda. Não ia precisar mais dela. Não queria mais ela. Queria algo menor, algo mais simples, algo que pudesse chamar de lar. E sabia exatamente onde esse lar estava. Naquela noite, foi até o apartamento de Fernanda com uma caixa pequena no bolso. Jantaram os três juntos, como tinham feito tantas vezes nos últimos meses. Beatriz falou animada sobre a festa de aniversário de uma coleguinha. Fernanda comentou sobre um trabalho da faculdade e Ricardo ficou ali só ouvindo, só absorvendo, sentindo uma paz que não sabia que era possível sentir. Depois do jantar, enquanto Beatriz escovava os dentes no banheiro, Ricardo pediu para Fernanda se sentar no sofá. Ela obedeceu, curiosa, e ele se ajoelhou na frente dela, tirando a caixinha do bolso. O rosto de Fernanda ficou branco. Ricardo, o que você está fazendo? Fernanda Costa, Ricardo começou, a voz tremendo, mas firme. Eu desperdicei 3 anos da minha vida longe de você. 3 anos que eu nunca vou conseguir recuperar. Mas eu aprendi com os meus erros. Aprendi que dinheiro não compra felicidade. Aprendi que sucesso não vale nada se você não tem ninguém para compartilhar. Aprendi que presença é o único presente que realmente importa. E eu quero passar o resto da minha vida te dando esse presente. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero te ver estudar e realizar seus sonhos. Quero ver a Bia crescer com a gente junto. Quero construir um lar de verdade, não uma casa bonita e vazia. Quero você. Casa comigo de novo? Fernanda estava chorando, as mãos tremendo, os olhos fixos na caixinha que Ricardo segurava. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Apenas assentiu, a cabeça balançando freneticamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo colocou o anel no dedo dela, um anel simples, mas bonito, e a puxou para um abraço apertado. E foi quando Beatriz saiu do banheiro, de pijama e com a escova de dente na mão, e viu os pais abraçados e chorando. O que aconteceu? Ela perguntou, assustada. Ricardo e Fernanda se afastaram e abriram os braços para ela. Beatriz correu e pulou no meio dos dois, e Ricardo falou, a voz emocionada. A gente vai se casar de novo, Bia. A gente vai ser uma família de novo. Beatriz gritou de alegria tão alto que Dona Lourdes bateu na parede, mas estava rindo também, porque todo mundo no andar tinha ouvido e todo mundo estava feliz. A menina ficou pulando pela sala, cantando que ia ter casamento, que ia ser dama de honra, que ia usar um vestido lindo. E Ricardo, olhando para Fernanda e para Beatriz, sentiu que finalmente tinha encontrado o que tinha procurado a vida inteira. Não era sucesso, não era dinheiro, não era reconhecimento. Era aquilo, aquelas 2 pessoas, aquele amor, aquela família. O casamento foi simples, numa cerimônia pequena com poucos convidados. Dona Lourdes estava lá, chorando emocionada. Sônia, a gerente da loja onde Fernanda trabalhava, estava lá. Seu Paulo, o dono do bar que tinha anotado a placa do carro e ajudado Ricardo a encontrar Fernanda, estava lá. E, é claro, Beatriz estava lá, linda num vestido rosa, segurando a aliança com tanto cuidado que parecia estar carregando um tesouro. Quando Ricardo e Fernanda trocaram os votos, não foram votos decorados ou ensaiados. Foram palavras do coração, promessas reais, compromissos verdadeiros. E quando o juiz de paz disse que eles podiam se beijar, o beijo foi selado com aplausos e lágrimas de alegria de todos os presentes. A festa foi no próprio apartamento, com comida caseira, música simples e muita risada. Não tinha luxo, não tinha ostentação, mas tinha algo muito mais valioso. Tinha amor, tinha presença, tinha família. À noite, depois que todos foram embora e Beatriz finalmente adormeceu, exausta de tanta emoção, Ricardo e Fernanda ficaram na varanda pequena do apartamento, olhando para o céu estrelado de São Paulo, abraçados, em silêncio. Você se arrepende? Fernanda perguntou de repente. Ricardo riu. De quê? De ter aberto mão da cobertura, do luxo, de tudo, para vir morar num apartamento pequeno com a gente.
Ricardo a puxou para mais perto e beijou a testa dela. Fernanda, eu não abri mão de nada. Eu ganhei tudo. Ganhei você. Ganhei a Bia. Ganhei uma família. Isso aqui, ele fez um gesto abrangendo o apartamento pequeno, é mais do que eu poderia ter sonhado. Fernanda sorriu e encostou a cabeça no peito dele. Eu te amo, Ricardo. Eu também te amo. Sempre amei. E sempre vou amar. E ali, naquele apartamento modesto, naquela varanda pequena, embaixo daquele céu estrelado, Ricardo Almeida finalmente entendeu o significado de riqueza. Não tinha nada a ver com o dinheiro. Tinha a ver com estar onde você pertence, com estar com quem você ama, com ter o que realmente importa. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu rico de verdade. Os anos seguintes foram de construção. Não a construção rápida e artificial que Ricardo conhecia do mundo dos negócios, mas a construção lenta e sólida de uma família que tinha se quebrado e agora estava se remendando, peça por peça, dia após dia. Ricardo vendeu metade das suas academias e passou a trabalhar menos. Não porque não gostasse do que fazia, mas porque tinha aprendido que equilíbrio era essencial. Reservava as manhãs para levar Beatriz na escola, as tardes para trabalhar e as noites para estar com a família. Aos finais de semana, não atendia ligações de trabalho. Eram dias sagrados, reservados para passeios no parque, almoços demorados, filmes no sofá. Fernanda se formou em pedagogia com louvor. Ricardo estava na plateia no dia da formatura, segurando Beatriz no colo, mesmo ela já estando grande demais para isso, chorando de orgulho quando Fernanda subiu no palco para receber o diploma. Ela conseguiu um emprego numa escola municipal, trabalhando com crianças de famílias vulneráveis e encontrou ali o propósito que tinha procurado a vida inteira. Voltava para casa todos os dias com histórias, com desafios, com aquele brilho nos olhos de quem estava fazendo diferença no mundo. Beatriz cresceu. Deixou de ser aquela menina assustada de 8 anos que tinha passado a noite acordada esperando a mãe voltar. Virou uma pré-adolescente esperta, questionadora, cheia de opiniões e sonhos. Ela queria ser médica, queria ajudar pessoas, e Ricardo sabia exatamente de onde vinha aquela vontade de cuidar dos outros. Vinha da mãe, que tinha passado a vida toda cuidando dela sozinha. Vinha do pai, que tinha aprendido, tarde demais, que cuidar era mais importante que prover. Foi numa tarde de sábado, 2 anos depois do casamento, que a vida deles deu mais uma guinada. Fernanda não estava se sentindo bem havia alguns dias. Estava cansada, enjoada, irritada. Ricardo insistiu para ela ir ao médico, e quando o resultado dos exames chegou, os dois ficaram em choque. Fernanda estava grávida. Eles não tinham planejado. Já estavam mais velhos, Beatriz já tinha 10 anos, a vida estava finalmente organizada. Mas quando o susto inicial passou, veio a alegria, uma alegria imensa, transformadora. Beatriz ficou eufórica com a notícia. Ia ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Passou semanas escolhendo nomes, fazendo desenhos para decorar o quarto do bebê, fazendo planos. E sempre que alguém perguntava se ela estava com ciúmes, ela respondia com aquela sinceridade brutal que nunca a abandonava. Ciúmes de quê? Agora a gente vai ser uma família ainda maior. Antes eu só tinha o papai e a mamãe. Agora vou ter um bebê também. É muito melhor. A gravidez foi tranquila. Fernanda tinha náuseas de manhã, o humor oscilava, a barriga crescia, mas ela estava radiante. Ricardo não perdeu uma única consulta de pré-natal. Estava presente em cada ultrassom, em cada exame, em cada momento. E quando descobriram que era um menino, ele chorou. Ia ter um filho. Um menino para criar, para ensinar, para estar presente desde o primeiro dia. Eles decidiram chamar o bebê de Gabriel. Fernanda escolheu o nome porque significava mensageiro, e ela sentia que aquele bebê era mesmo uma mensagem de que nunca era tarde para recomeçar, de que erros podiam ser corrigidos, de que famílias podiam ser reconstruídas. Dona Lourdes tricotou mantas e roupinhas. Sônia organizou um chá de bebê na loja. Seu Paulo mandou fazer um bolo enorme, com a frase "Bem-vindo", Gabriel escrita em glacê azul.
A comunidade pequena que tinha se formado ao redor daquela família estava vibrando junto, celebrando junto, crescendo junto. Mas nem tudo eram flores. Algumas semanas antes do parto, algo aconteceu que fez o passado voltar de uma forma inesperada. Ricardo estava saindo do trabalho quando um carro preto parou ao lado dele no estacionamento. A janela desceu e o rosto que apareceu foi um fantasma que ele tinha tentado esquecer. Era o homem que tinha cobrado a dívida de Fernanda. O mesmo que tinha a levado para aquele galpão. O mesmo que Ricardo tinha pago para libertar ela. O homem sorriu, aquele sorriso frio que não chegava nos olhos. Ricardo, não é? Faz tempo. Ricardo sentiu o sangue gelar. O que você quer? O homem deu de ombros. Só vim avisar. Você tirou uma boa cliente de mim naquela época. Fernanda era, digamos, um ativo valioso. E eu não gosto de perder ativos. Ricardo cerrou os punhos. Ela não te deve mais nada. Eu paguei tudo. Com juros. Você não tem mais nada a ver com ela. O homem riu. É verdade. Mas sabe como é, negócios são negócios. E eu pensei que talvez você quisesse investir numa nova oportunidade. Tenho algumas propostas interessantes. Coisas que poderiam te render bastante. Ricardo deu um passo à frente, a voz baixa, mas cheia de ameaça. Eu não faço negócios com gente como você. E se você chegar perto da minha família de novo, eu garanto que vai se arrepender. O homem perdeu o sorriso. Cuidado com as ameaças, Ricardo. Você tem muito a perder agora. Uma esposa grávida, uma filha, um apartamento. Seria uma pena se algo acontecesse. Ricardo sentiu a raiva explodir, mas se controlou. Sabia que reagir com violência era exatamente o que aquele homem queria. Pegou o celular, tirou uma foto do carro, da placa, do rosto do homem e disse calmo, mas firme. Eu tenho conexões, tenho recursos, tenho advogados e tenho evidências de tudo que você fez. Se você ou qualquer pessoa ligada a você chegar perto da minha família, eu vou usar tudo isso para te destruir. Entendeu? O homem olhou para Ricardo por um longo momento, avaliando. Então, deu um sorriso forçado, subiu o vidro e foi embora. Mas Ricardo sabia que aquilo não tinha terminado. Gente como aquela nunca desistia fácil. Voltou para casa com o coração apertado, mas decidiu não contar nada para Fernanda. Ela estava grávida, precisava de tranquilidade, não de preocupações, mas reforçou a segurança. Contratou um porteiro para o prédio, instalou câmeras no corredor, pediu para um amigo de confiança ficar de olho em qualquer movimentação estranha. E durante as semanas seguintes, ficou hipervigilante. Levava a Beatriz na escola e buscava pessoalmente. Não deixava Fernanda sair sozinha. Checava as câmeras várias vezes ao dia. Estava exausto, mas não ia baixar a guarda. Não quando tinha tanto a perder. Fernanda percebeu que algo estava errado. Você está estranho, Ricardo, ela disse uma noite, sentada na cama com a barriga enorme, olhando para ele com preocupação. Aconteceu alguma coisa? Ricardo hesitou, mas decidiu contar. Não queria mentiras entre eles, não depois de tudo que tinham passado. Contou sobre o encontro no estacionamento, sobre as ameaças veladas, sobre as precauções que tinha tomado. Fernanda ficou pálida. Ela tinha pensado que aquele capítulo estava fechado, que nunca mais teria que olhar para trás. Mas o passado tinha voltado e estava ameaçando o futuro que eles tinham construído com tanto esforço. Ricardo segurou a mão dela. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Nem com a Pia, nem com o Gabriel, eu protejo vocês. Sempre. Fernanda apertou a mão dele de volta. Eu sei, mas a gente protege juntos, tá? Não faz tudo sozinho de novo. A gente é uma equipe agora. Ricardo assentiu. Tinham aprendido a lição. Juntos eram mais fortes. Juntos conseguiriam enfrentar qualquer coisa. Os dias passaram e nada aconteceu. Não houve mais aparições, não houve mais ameaças. Ricardo começou a relaxar aos poucos, pensando que talvez o homem tivesse desistido, que talvez a demonstração de força tivesse sido suficiente. E então Gabriel nasceu. Foi um parto tranquilo, numa madrugada de quinta-feira. Ricardo estava na sala de parto segurando a mão de Fernanda, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor da testa dela. E quando o bebê finalmente nasceu,
Quando o choro ecoou pela sala, Ricardo sentiu o peito explodir. Era perfeito, pequeno, vermelho, com os olhinhos fechados e os punhos cerrados. Gabriel, seu filho, a prova viva de que recomeços eram possíveis. Beatriz conheceu o irmãozinho no dia seguinte. Entrou no quarto do hospital com Dona Lourdes, viu o bebê no berço ao lado da cama da mãe e ficou paralisada. Depois, devagar, se aproximou e tocou a mãozinha minúscula de Gabriel, com o dedo. Ele é tão pequeno, ela sussurrou maravilhada. Oi, Gabriel, eu sou a sua irmã mais velha, e eu vou cuidar de você sempre. Ricardo e Fernanda se entreolharam, os olhos cheios de lágrimas. Tinham criado algo bonito, algo real, algo que valia cada erro, cada dor, cada recomeço. Voltaram para casa alguns dias depois. O apartamento estava decorado com balões azuis e uma faixa de boas-vindas que Dona Lourdes tinha pendurado na porta. A vizinha tinha preparado comida para uma semana inteira, marmitas cuidadosamente organizadas na geladeira. Sônia tinha mandado flores. Seu Paulo tinha enviado uma cesta de frutas com um bilhete para a família mais linda de São Paulo. Os primeiros meses com um recém-nascido foram desafiadores. Noites sem dormir, fraldas intermináveis, choros que não paravam, cansaço acumulado. Mas Ricardo estava presente em tudo. Acordava de madrugada para trocar Gabriel, embalava ele quando Fernanda precisava descansar, cantava cantigas de ninar desafinadas que faziam Beatriz rir, e foi numa dessas noites, com Gabriel finalmente dormindo no berço, Beatriz roncando suavemente no quarto ao lado, e Fernanda adormecida de exaustão no sofá, que Ricardo teve um momento de clareza absoluta. Olhou ao redor do apartamento pequeno. A sala, com brinquedos espalhados, a cozinha com mamadeira secando no escorredor, o corredor com fotos da família penduradas nas paredes. Aquilo não era perfeito. Era bagunçado, era barulhento, era cansativo, mas era real. E era deles. E ali, naquele momento de silêncio raro, Ricardo finalmente fez as pazes com o passado. Aceitou que tinha errado, aceitou que tinha perdido tempo, aceitou que nunca ia recuperar os anos que desperdiçou, mas também aceitou que o presente era uma dádiva e que o futuro era uma promessa que ele ia honrar todos os dias. Sentou no sofá ao lado de Fernanda, puxou ela para mais perto com cuidado para não acordar, e ficou ali só observando. O peito dela subindo e descendo com a respiração profunda do sono, os cabelos bagunçados caindo sobre o rosto, a mão descansando sobre a barriga ainda um pouco inchada. Ela era tudo, sempre tinha sido, e ele tinha quase perdido isso por orgulho, por medo, por cegueira. Mas não tinha perdido. Tinha uma segunda chance e ia aproveitá-la. Os anos seguintes foram de crescimento. Gabriel deu os primeiros passos, falou as primeiras palavras, fez as primeiras travessuras. Beatriz entrou na adolescência cheia de ideias e planos. Fernanda se tornou coordenadora pedagógica na escola. Ricardo expandiu os negócios de forma equilibrada, sempre mantendo a família como prioridade. E nunca mais tiveram notícias do homem que tinha ameaçado eles. Ricardo descobriu depois, por meio de contatos, que o sujeito tinha sido preso por extorsão em outro caso. Estava cumprindo pena. E provavelmente ia ficar longe por um bom tempo. Foi uma libertação. O último fantasma do passado tinha sido exorcizado. Agora podiam viver sem medo, sem olhar para trás, só para frente. Numa manhã de domingo, 5 anos depois daquele telefonema que mudou tudo, a família estava na sala. Gabriel, agora com 4 anos, brincava com carrinhos no chão. Beatriz, agora com 15, estudava para uma prova enquanto reclamava da quantidade de matéria. Fernanda lia um livro no sofá, barriga de 6 meses de gravidez de novo, porque a vida tinha decidido dar mais uma surpresa. Dessa vez uma menina que iam chamar de Helena. E Ricardo fazia panquecas na cozinha, ainda tortas, ainda queimadas nas bordas, mas feitas com amor. Beatriz levantou os olhos do caderno e olhou para os pais. Fez uma pergunta que os pegou desprevenidos. Pai, mãe, vocês se arrependem de alguma coisa? Ricardo e Fernanda se entreolharam.
Depois, Fernanda respondeu com a honestidade que sempre caracterizou ela. Me arrependo de não ter pedido ajuda antes, de ter deixado o orgulho me cegar, mas não me arrependo de nada que aconteceu depois, porque tudo que a gente passou nos trouxe até aqui. Ricardo assentiu. Eu me arrependo de ter demorado tanto para perceber o que realmente importava, de ter colocado o trabalho na frente de vocês. Mas aprendi. E agora sei que família é tudo. Beatriz sorriu. Vocês foram muito teimosos, sabe? Demoraram tempo demais para se acertar. Ricardo riu. É verdade. Fomos mesmo. Mas se acertaram, Gabriel gritou do chão, sem tirar os olhos dos carrinhos. E agora a gente é feliz. E era verdade. Eram felizes. Não de uma forma perfeita, idealizada, de conto de fadas, mas de uma forma real, verdadeira, construída com esforço e escolhas diárias. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo e Fernanda ficaram na varanda pequena, olhando para o céu. Fernanda tinha a mão na barriga, sentindo Helena chutar. Ricardo estava abraçado nela, o queixo apoiado na cabeça dela. Obrigada, Fernanda sussurrou. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter ido me buscar naquele dia. Por ter ficado. Ricardo a apertou mais forte. Eu que agradeço. Por me dar uma segunda chance. Por acreditar que a gente podia recomeçar. Por construir isso aqui comigo. Isso aqui o quê? Ricardo fez um gesto abrangendo o apartamento, a família, tudo. Isso. Um lar. Uma família. Uma vida que vale a pena viver. Fernanda se virou para encará-lo. A gente conseguiu, né? Conseguimos. E não foi fácil. Mas valeu cada lágrima, cada dificuldade, cada recomeço. Eles se beijaram devagar, com a calma de quem sabe que tem o resto da vida pela frente. E quando se separaram, Fernanda tinha lágrimas nos olhos. Eu te amo, Ricardo Almeida. Eu também te amo, Fernanda Almeida. Hoje, amanhã e sempre. E ali, naquela varanda pequena de um apartamento modesto no Ipiranga, em São Paulo, uma família que tinha se quebrado e se remendado continuava escrevendo sua história. Uma história de erros e acertos, de quedas e recomeços, de orgulho superado e amor reconquistado. Uma história que provava que nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para recomeçar. Porque no fim, o que importa não é o quanto você tem. É quem você tem ao seu lado. É acordar todos os dias e saber que tem gente que te ama. É ter um lugar para voltar. É ter uma família para chamar de sua. E Ricardo, o empresário que um dia achou que riqueza se media em dinheiro, finalmente tinha aprendido a lição mais importante de todas. Riqueza de verdade é acordar todos os dias e saber que você está exatamente onde deveria estar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Fernanda e Beatriz tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços e segundas chances, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias de amor, superação, perdão e família. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.